Representando a Associação Amazonense de Municípios, senhor Luiz Antônio Cruz. Representando a Oficina Regional do Unicef para América Latina e Caribe, nosso colega Vincenzo Flávio. Representando o Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, a assessora técnica Sandra Tinei. E desde já agradecendo a acolhida, representando a Universidade Federal do Amazonas, o magnífico reitor, professor Dr. Silvio Mário Puga Ferreira. Então eu vou passar a palavra aqui, acho que na ordem que aqui estamos, para uma saudação inicial para... Bom dia a todos. Cumprimentar aqui na pessoa do Dr. Silvio Puga todas as autoridades presentes. Dizer que a Secretaria de Estado de Educação já tem uma organização para minimizar os problemas de acesso ao ensino médio, né? Sabemos dos desafios, principalmente pela complexidade do nosso estado, né? De transporte, de locomoção, enfim. E estamos trabalhando diuturnamente para minimizar esse impacto. Então, os nossos técnicos também estão aqui presentes para que a gente possa continuar essa discussão a nível de secretaria nas nossas gerências e dar continuidade, né? A gente espera que no próximo governo essa transição seja mais tranquila, que a gente já está preparando toda a parte documental e dos problemas que a Secretaria vem enfrentando para que se passe e se dê essa continuidade, que ela é importante no processo. Muito obrigada e um bom dia a todos. Em nome do professor Gedeão, quero deixar um grande abraço. Ele gostaria de estar aqui, mas está numa outra agenda com o governador. Tá? Obrigada. Bom dia. Queria fazer um cumprimento muito especial a todas as professoras e professores que estão aqui. E cumprimentar todas as autoridades também na pessoa do nosso magnífico reitor, professor Silvio Puga, que é meu reitor também, eu sou dessa casa. E é sempre uma alegria a gente poder estar aqui. E a universidade está sediando um evento como esse, que é tão importante para a gente na educação, né? Eu queria cumprimentar todas as nossas colegas da CEMED que estão aqui, a diretora da DES, a professora Marcionilho, o pessoal da educação do campo e da floresta. E trago uma palavra muito amiga e fraterna também do prefeito Arthur. Ele gostaria muito de estar aqui conosco, mas ele está impossibilitado agora pela manhã e eu fiquei honrada de vir representando a minha secretaria, mas também a prefeitura. E queria começar compartilhando com vocês um pouco dessa nossa realidade em Manaus, que muita gente pensa, né, Delcio, meu colega, que é secretário também de um município do interior, que Manaus é uma cidade de 2.200.000 habitantes e que só tem escolas urbanas. Fato que nós temos mais de 400 escolas urbanas. Somos a terceira maior rede municipal do Brasil. Mas nós temos 85 escolas no campo. Dessas, 53 são ribeirinhas. E 32 são escolas que têm acesso pela via rodoviária. Temos 4 escolas indígenas, trabalhamos com mais de 10 etnias, são escolas bilíngues, 2 escolas já de tempo integral no campo. Temos o programa de formação do Escola para a Terra, já em parceria com o MEC. Então a gente vem caminhando, e a Secretaria é muito parceira e ativa no Fórum de Educação do Campo. A gente tem um currículo trabalhado muito com a BNCC, num currículo voltado para a nossa realidade amazônica, que não é só uma realidade do campo, mas é uma realidade da floresta. E apesar de termos, eu sou uma pessoa que não lamento o fato de termos 63 escolas multisseriadas. Não é um lamento, porque a gente já repensou isso do ponto de vista da educação.
Quem milita na educação mesmo sabe que todas as salas de aula são multisseriadas. Os nossos alunos não aprendem igual, não têm as mesmas expectativas nem as mesmas experiências. Então, nós aprendemos com o pessoal da educação para o campo e para a floresta muito de uma pedagogia voltada para a realidade das pessoas e para as suas expectativas e para as suas necessidades. Então, nós temos 2 calendários, né? Nós estamos com uma turma que já está de férias desde outubro, que é a nossa escola de Ribeirinhas, que recomeça na primeira segunda-feira do ano. E com isso a gente aprendeu que essa dinâmica, ela faz muito daquilo que a gente é. Então, nós somos da cidade, mas somos também muito marcados pela nossa realidade rural e da floresta dentro da cidade de Manaus. Então, eu espero que esse evento seja um evento bastante rico. O pessoal da Secretaria Municipal de Educação vai estar aqui para compartilhar suas experiências e para aprender muito também com outras realidades. Muito obrigada. Então, também bom dia a todos e a todas. Também quero saudar aqui esse dispositivo na pessoa do nosso magnífico reitor, tá? Que agora falo muito com ele, já falei muito com ele por telefone, mas agora é um prazer, uma satisfação estar lhe conhecendo pessoalmente, tá? E a todos os professores, técnicos, colaboradores da educação que estão aqui presentes, tá? Quero assim deixar também essa fala que vem principalmente do interior. Essa nossa realidade é diversa, como a Kátia acaba de colocar. Quero parabenizar o Unicef pela iniciativa. Nós somos a UNDIME, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que ora aqui neste ato estou representando tanto o presidente da seccional do Amazonas, como também a nacional, a pessoa do nosso presidente Alessio. Nós vimos há muito tempo militando, e Ítalo sabe disso desde quando eu trabalhava já no processo da BNCC, né? Para quem não conhece, Ítalo é um militante desde o início lá na BNCC, onde nós nos conhecemos. Então, assim, é uma pessoa muito presente, e fiquei muito feliz quando soube deste evento aqui no estado do Amazonas, que é uma política que nós já viemos pedindo há muito tempo, de aproximar, de vir, de saber, para que o próprio Brasil ele veja que a realidade amazônica é uma realidade totalmente diferente, certo? Muitas vezes, quando nós vemos nos estudos, nas pesquisas, nos resultados saindo aí que são elaborados pelas instituições internacionais, geralmente se reporta aos índices mais baixos, a região norte e a região nordeste. E aí o que fazer? Ficar ouvindo, ficar olhando, nós temos que fazer alguma coisa. Então, assim, acredito que os municípios já começaram a também entender, os prefeitos já começaram a entender e necessitam entender muito mais, tá? Que a educação, ela realmente tem que vir para libertar. É uma realidade nossa. Nós que vivemos no interior, eu sou da área do Alto Solimões, aonde contempla 8 municípios. Nós temos, assim, grande parte dos nossos municípios, a maior parte dos nossos alunos estão na área ribeirinha, estão na área do campo. Foi também uma discussão que eu abri na UNDIME Nacional. Fui muito criticado quando nós discutimos em grupo lá da gestão, quando os defensores da escola do campo, eles defendiam a escola do campo, e eu defendia a escola das águas, a escola da floresta, a escola da zona rural. Eu dizia isso. Então nós ficamos nesse embate, e eu dizia, vamos ter que estudar, vamos ter que colocar em discussão para ver o que é melhor. Porque assim, aquela criança, aquele indígena, sou militante também da educação escolar indígena, aquele indígena que está lá na ponta, que está lá na aldeia, lá no meio da floresta, onde nós temos que pegar quase 8, 10 horas de viagem, de lancha, e chegar lá e fazer com que essa política pública da educação possa acontecer. Ele tem os mesmos direitos que aquela criança que mora na sede dos nossos municípios ou nas grandes capitais.
Então, assim, e isso fazer acontecer e fazer ecoar nessa grande floresta, eu estou aqui utilizando e ilustrando essa grande floresta, é o nosso papel. Nós estamos hoje aqui. E é para isso que nós estamos hoje aqui. Luto muito, a Undime luta muito nesse sentido de aproximar principalmente as instituições. Porque tudo acontece onde? Nos municípios, certo? É nos municípios que acontece. Quando o professor chega com você e diz assim para você: professor, o que eu vou fazer? Eu tenho uma turma de alunos. Depois mais uma hora para alunos de primeiro ano. Depois mais uma hora para aluno de quarto e quinto ano. O que eu vou fazer? O senhor quer produção? Eles perguntam isso para a gente. Nos questionam muito. E com a seca também influencia muito nas nossas comunidades. O aluno ele sai para o lago, ele sai às vezes para a praia, não retorna mais para a sala de aula. É um outro fator que nós temos. Os nossos indígenas muitas vezes eles são muito nômades, não permanecem somente em um local. É um outro fator. Precisamos discutir tudo isso. E quando o Ministério da Educação também começa a programar, a elaborar as propostas de programa para o nosso país, precisam também estar revendo aonde eu quero chegar e como eu quero chegar e que resultados eu quero alcançar. Tá bom? Então, a todos um bom evento, que seja um evento profícuo e produtivo para todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Antônio, diretor técnico da Associação Amazonense Municípios. O presidente prefeito Anderson de Altazes já tinha um evento na zona rural de Altazes, então não foi impossibilitado de vir aqui. E dizer que o colega aqui da UNIB já colocou todos os desafios que o nosso continente Amazonas tem em relação à educação, principalmente a educação no campo ou nas águas, né? Gostei muito do título. Os desafios são grandes, os municípios enfrentam para deslocamento dos alunos, a questão de número de alunos para formar classes seriadas, a questão da merenda escolar, chegar até lá com qualidade, tudo isso a inteiro dispor para, junto com a Unicef e a Secretaria do País da Educação, implementar programas que venham a beneficiar o nosso aluno das águas. Muito obrigado. ¿Sí? Buen día. Esta es una de las pocas palabras que sé en portugués. Así que, si me lo permiten, voy a dirigir estas palabras en español. Quisiera, antes que nada, saludar a las autoridades presentes en el palco, dar las gracias a las autoridades de la UFAM por tenernos acá. Espero tener la oportunidad de conocer un poco más el campus después del evento. Empezar con una actividad de ese tipo, porque para que no nos olvidemos que cuando hablamos de educación hablamos de la vida real de niños, niñas y de maestros, ¿no? Entonces, realmente gracias, fue una experiencia muy bonita ayer. Yo quisiera referirme brevemente a dos documentos. En primer lugar, el Plan Estratégico de UNICEF para 2018-2021 tiene 5 grupos de objetivos principales, que son: cada niño sobrevive y prospera, cada niño aprende, cada niño está protegido de la violencia y la explotación, cada niño vive en un ambiente limpio y seguro, y cada niño tiene una oportunidad equitativa en la vida. Evidentemente, cuando hablamos de educación, nos referimos al grupo de objetivo número 2, cada niño aprende. Y ese grupo de objetivo tiene 3 resultados específicos, que son acceso por un lado, aprendizaje y habilidades para la vida y para el empleo. Cuando hablamos, y lo hemos ya escuchado antes en las intervenciones anteriores, cuando hablamos de los desafíos de las escuelas en las ruralidades, en el campo, pensamos primariamente en los temas de acceso, ¿no?, que se han mencionado, ¿no? Los costos de transportes, la disponibilidad de maestros y de profesores,
el tema de merienda escolar. Sin embargo, no podemos limitarnos a hablar de acceso cuando hablamos de escuela en el campo, de escuela rural. Necesitamos también operar y trabajar para que los niños y niñas y adolescentes que van en la escuela de campo, además de tener acceso físico a la escuela, puedan realmente aprender lo que necesitan para desarrollarse como ciudadanos activos del siglo XXI, con todo lo que esto significa, tanto en las ciudades como en el campo. En los últimos años, como UNICEF, nos hemos enfocado mucho en la que la que llamamos segunda década de la vida, o sea, la adolescencia. La adolescencia es un periodo fundamental, una segunda ventana de oportunidad que permite a los adolescentes desarrollarse como personas y hasta colmar eventuales brechas que se han venido creando en la primera década de los 0 a los 10 años. En el mes de septiembre, como UNICEF, lanzamos una alianza global que se llama Generación Sin Límites, Generation Unlimited en inglés, que es una alianza que aglutina gobiernos, sector privado y UNICEF, que tiene el objetivo que de acá a 2030 todos los adolescentes estén en la escuela o recibiendo algún tipo de entrenamiento o estén en trabajos apropiados para su propiedad. Los 3 focos de esta alianza global son educación secundaria, otra vez, habilidades para la vida y para el empleo, y empoderamiento, sobre todo para las mujeres. Es claro que los desafíos y las posibilidades de la escuela secundaria tengan que ver con esos 3 niveles y con todos los objetivos que les he mencionado antes. No podemos lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 4 si nos olvidamos del campo, nos olvidamos de las escuelas rurales. Espero realmente desde la Oficina Regional de UNICEF que este evento sea provechoso para todos y que al terminar esos 2 días todos podamos regresar a nuestros respectivos trabajos, a nuestros lugares, con nuevos conocimientos y sobre todo con renovadas energías para poder trabajar en beneficio del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes y para que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Bom dia a todos, a todas, os colegas de mesa, Estado e município, que são 2 secretarias assim, atuantes e ricas. Nós estamos aqui em um Estado que guarda especificidades imensas, que é, de alguma forma, um laboratório grande, mas um grande desafio para vocês duas, né? Então, acho que esse é um espaço e um Estado muito apropriado para a gente fazer essa discussão, né? Meu colega de Undime, que sempre me acolhe muito bem aqui, né? E agora também com a parceria da Associação dos Municípios, porque viabilizar, do ponto de vista do MEC, as políticas, o que a gente pensa, sem essa articulação, que o Unicef sabe também fazer muito bem, não é possível a gente pensar políticas de acesso, de conclusão, sem essa articulação, mas principalmente sem que a gente olhe as especificidades de cada lugar, né? Cumprimentar o meu colega representante do Unicef, que tocou num ponto que para mim é o ponto mais importante, claro, estou olhando do ponto de vista do MEC, de professora, que é garantir as aprendizagens das crianças, né? Eu sempre falo aprendizagens porque são muitas, né? A gente às vezes se prende muito a falar aprendizagem com os conteúdos mais tradicionais, historicamente construídos, mas a gente tem as aprendizagens de cada local, as especificidades do campo, da floresta, enfim. Então, por isso eu penso sempre em aprendizagens, no plural, e cumprimentar o magnífico reitor, que oferece a casa, que é o espaço privilegiado, o locus correto para a gente fazer essa discussão. Queria cumprimentar também os colegas dos outros países, a gente está sempre muito voltado para as nossas realidades, e eu acho que o que a gente vai fazer aqui hoje é muito rico, porque o que nos aproxima, quais são as especificidades dos países da América Latina e do Caribe, mais especificamente
dos colegas do Mercosul, esse estudo é muito importante para que a gente pense as políticas do ponto de vista do MEC, as políticas mais amplas, macro, mas, sobretudo, para pensar também o que pode ser diferente. Porque o que acontece na Argentina é diferente do que acontece no Brasil, mas eu vou além. O que acontece em Buenos Aires é diferente do que acontece em Manaus, do que acontece no Rio de Janeiro, do que acontece em Caracas, enfim, em todas as partes. E eu acho que a oportunidade ímpar que a gente dá, o Unicef é um parceiro já de longa data, tem construído muito com a gente algumas políticas, promove estudos e discussões que servem de referência e de base para as políticas públicas do MEC. Então, hoje e nesses 2 dias especificamente, nós vamos pensar no que é comum a nós outros e o que é comum e o que é diferente, o que nos caracteriza como cada lugar, como a gente pode pensar soluções ou caminhos para nós todos, né? Então, eu acho que o Unicef fez um seminário, 2 dias, com muita atenção ao que a gente pode pensar quando a gente pensa em acesso e conclusão. Nós vamos pensar as especificidades, o que é comum, mas vamos tocar num assunto que eu acho que é importante em todos os nossos países, que é a formação de professores, né? E aqui, por isso, magnífico reitor, eu acho que nós estamos no espaço certo, né? E muito do que a gente, eu particularmente, estudo, que são as inovações curriculares, o que, diante dessas diversidades todas, nós podemos trabalhar, o que nós podemos contribuir um com o outro, o que nossos países podem contribuir um com o outro, para que a gente tenha alguns caminhos para vencer isso. Porque quando a gente fala em acesso, que já é um grande desafio, sobretudo em outros países da América Latina, e nós falamos em conclusão, a gente não pode esquecer que, para a conclusão, a gente tem que se focar nas aprendizagens, que é um dos objetivos importantes. Que inovações curriculares, como olhar a sala de aula, o professor. Então, nesse ponto, eu acho que esses 2 dias vão ser de extrema riqueza para nós. Agradeço muito à Unicef, sobretudo à sua equipe de trabalho, com quem nós já desenvolvemos muitas atividades, essa oportunidade, e levo daqui, muito embora, do ponto de vista de governo, estejamos fechando o ciclo, o que a gente discute aqui é para os nossos alunos, serve para todos os tempos e, sobretudo, para nós que estudamos a educação. Então, obrigada à Unicef, que tenhamos 2 dias muito profícuos. Eu particularmente, vou adorar, tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de saudar as autoridades que encontram-se aqui no dispositivo conosco, todos bem-vindos. Saudar os colegas professores, pessoas de outros países que aqui estão, de outros estados do Brasil. E penso que esse tema é um tema de fundamental importância para a agenda do nosso país e também para a agenda da América Latina. Nós temos uma realidade bastante complexa, bastante heterogênea, e quando olhamos para o tema acesso e conclusão, são temas que se diferem, porque não necessariamente quem acessa vai concluir. E aqueles também, quem vai acessar? Será que o acesso está disponibilizado a todos aqueles que efetivamente precisam? Essa é uma outra questão. E o outro lado é a conclusão, isto é, será que as metodologias que serão utilizadas, elas estão apropriadas para esse processo que está em curso? Tudo isso precisa ser avaliado e verificado. E no caso da Universidade Federal do Amazonas, nós temos experiências em todo o estado. Nós estamos presentes em 5 campos no interior e lutamos junto ao MEC para que eles se transformem em universidades federais. O Amazonas só tem uma universidade federal. A nossa bandeira é que outras universidades federais sejam criadas a partir do desmembramento da nossa universidade. Portanto, entendemos que chegou a hora, já está maduro para que isso aconteça. Gostaria de citar um exemplo.
encontra-se aqui na nossa plenária o professor Max, lá de Benjamin Constant. A gente ia encontrar Max. O Max foi coordenador acadêmico na unidade nossa, que está a 1.100 quilômetros de Manaus, sediada no Alto Solimões, no município de Benjamin Constant. A população ali é a população ticuna, da etnia ticuna. E a universidade faz um trabalho junto à etnia ticuna. Os nossos alunos, dos vários cursos que temos lá, dentre eles antropologia, são ticunas, e é um dos poucos cursos no Brasil de graduação em antropologia, e portanto ali temos um trabalho de integração, de inclusão, para que essas pessoas, no nível universitário, não é o caso que estamos discutindo aqui, mas no nível universitário, elas possam ter exatamente após conclusão do secundário, isto é, como um jovem de 17 anos que conclui o seu ensino lá em Benjamin Constant, em Tabatinga, em São Paulo de Olivença, Donantins, naquela área do Alto Solimões. Qual é a esperança para ele? Que futuro está colocado para ele? Então, no âmbito da Universidade Federal do Amazonas, estão disponibilizados os nossos 6 cursos de graduação, que efetivamente é um alento para esses jovens. Porque se nós pensarmos, há 20 anos atrás, esses cursos não existiam. Então, qual seria o futuro desse jovem? Era não prosseguir os seus estudos e continuar sua vida numa atividade laboral, notadamente ligada ao setor primário, à agricultura. Isso não é desonra a ninguém, mas efetivamente não teria continuidade no âmbito dos estudos. Então, a Universidade Federal do Amazonas está fazendo a sua parte. O professor Max e demais colegas do Instituto Natureza e Cultura de Benjamin Constant são pessoas abnegadas. E por que eu digo abnegadas? Porque o Instituto, professora Kátia, que nós temos maior rotação de mão de obra docente. Maior rotação na universidade é exatamente lá. Não quero aqui discutir porquê, vai dizer que ficar ali, trabalhar ali, se doar por aquele instituto da nossa universidade, é sim uma prova, né, de doação para com a universidade e para com o nosso país, porque a região de fronteira, a tríplice fronteira, Brasil, Peru e Colômbia, é exatamente onde a gente sente a fronteira viva, onde a gente sente maior a nossa nacionalidade. Então, eu gostaria de agradecer à Unicef pela confiança em escolher a UFAM para essa atividade. Eu gostaria muito de participar ao longo do dia, mas hoje nós temos sessão do Conselho Universitário, que é a nossa instância máxima. Eu saí da sessão para vir até aqui com vocês, eu preciso retornar porque presido o Conselho, mas eu estou muito feliz de estar aqui e ver um tema tão importante sendo discutido, não somente para o nosso Brasil, mas também para os demais países que compõem a nossa América Latina, e que os problemas, apesar de terem diferenças, nós temos uma questão comum, que é a questão da desigualdade. Muito obrigado e bem-vindos à Universidade Federal do Amazonas. Obrigado a todos os participantes, a gente agradece imensamente a saudação, desfaz a mesa agora de abertura, agradecendo a disponibilidade e a parceria, e a gente vai dar início à conferência de abertura do seminário. Bom, eu vou aproveitar, ganhar um pouquinho de tempo, mas a gente vai dar uma ajeitada um pouquinho aqui nas mesas, mas já vou chamar para a gente compor a mesa a colega Silvina Corbetta, professora de Educação Exclusiva da Tecnicatura Superior em Educação Intercultural Bilíngue, com menção Quechua, da Faculdade de Humanidades da Universidade Nacional de Santiago del Estero, da Argentina. Muito obrigado. Também vou chamar para compor a mesa a nossa diretora de Políticas de Educação no campo indígena e para as relações étnico-raciais do Ministério da Educação, Rita Gomes do Nascimento. Bom, também quero chamar para ser a nossa comentarista na mesa
a Josiane Gomes, estudante da Escola Estadual Vital de Andrade Brandão, do município de Careiro da Base. A escola que alguns de vocês visitou ontem no nosso passeio de início ao seminário. Obrigado, Josiane, pela disponibilidade. Para mediar a mesa, eu chamo a colega Júlia Ribeiro, oficial de educação do Unicef Brasil. Bem, bom dia a cada um de vocês aqui presentes. É uma alegria ter a Josiane aqui hoje fazendo o caminho inverso da gente, né? Ontem a gente foi lá conhecer, alguns de nós, na verdade, conhecer aí o trabalho desenvolvido pela escola. E hoje está aqui com a gente pensando em todo mundo fica nervoso, fique tranquila. Ó, um dia eu descobri que a Fernanda Montenegro fica nervosa até hoje eu subir ao palco. Eu relaxei. Se ela fica, quem somos nós? Então, ó, relaxa. Então é uma alegria estar aqui, tendo você, né, um estudante aqui representando em uma das escolas visitadas. E a gente vai conversar um pouco com a Silvina e com a Rita. A Silvina trazendo um pouco esse aspecto mais do contexto rural da educação secundária nos países do Mercosul. Depois teremos a Rita trazendo o contexto aqui do nosso país e a Josiane comentando um pouco aqui também a apresentação, e a ideia é que depois a gente tenha um momento também de debate, de participação do público. Então passo para começar com a Silvina, e aí eu queria lembrar para todos vocês de que a Silvina ela vai falar espanhol. Quem tiver qualquer dificuldade, a gente tem os tradutores aqui, seria interessante pegar o fone para poder usar, para que a gente não perca nada aí desse momento. Buenos días a todas y todos. Disculpas, en principio no domino vuestro idioma. En primer lugar, agradecer a Ítalo, a Unicef Brasil por esta invitación. Me siento muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes esta jornada y los días que nos quedan trabajando por aquí. En este caso, perdón, disculpe, la orientación del puntero. Contarles que lo que quiero compartir con ustedes es un panorama de la educación secundaria en América Latina, y que en esta presentación el énfasis va a estar puesto en la educación destinada a pueblos indígenas y afrodescendientes. No obstante, vamos a hacer una introducción a lo que sería el panorama de la secundaria en general en la región. No quiero dejar de hacer mención que gran parte de los datos que aquí se van a trabajar, que les voy a compartir, provienen de este estudio que fue hecho para la CEPAL. Es un estudio muy reciente, salió publicado la semana pasada. En esta presentación queda el link, con lo cual cuando se la comparta van a poder acceder, y si no, hacen la búsqueda por Google y el documento está disponible. En este documento hemos puesto énfasis en dar cuenta sobre el estado de situación de la educación intercultural bilingüe en la región. Y además estuvo muy presente la preocupación por conocer qué estaban haciendo nuestros estados respecto a acciones que posibiliten interculturalizar el sistema educativo en general. ¿Esto qué es? Educación para todos y todas. En este último caso, solo comentarles que son muy pocas las acciones que nuestros estados vienen llevando adelante para interculturalizar el sistema educativo.
Esto significa para trabajar con el componente criollo y mestizo, el desactivar la discriminación que opera en nuestra sociedad. De 100 programas que identificamos, apenas 9 tienen acciones destinadas al componente criollo y mestizo en cuestiones de interculturalidad, con lo cual ahí tenemos bien señalado un desafío. Bien, en términos de panorama general de la secundaria y en términos de cobertura, la pregunta, aguante la pregunta, ¿cuántos son los estudiantes que transitan la escuela secundaria en la región? Estamos hablando de 75.7 millones de alumnos y alumnas que representan el 12% del total de la población. Estos datos refieren a un reciente informe, bueno, en realidad es un informe del 2007 producido por los colegas del IPE UNESCO. En general, la mayoría de los datos que voy a estar trabajando aquí en esta primer parte tienen que ver con datos aportados por el IPE UNESCO. Lo que ven en este cuadro es la estructura del nivel secundario con base a la clasificación que viene haciendo UNICEF. Lo que van a ver es que en los países de la región hay cierta heterogeneidad en lo que hace a la secundaria baja, la secundaria inferior o el ciclo básico, como quieran llamarlos. Solo Nicaragua no tiene obligatoriedad en ese tramo, el resto de los países sí. Luego vamos a pasar a la siguiente, que se ve mejor porque creo que no la ven, ¿no? Está muy chiquitito. Aquí hay un resumen de ese cuadro. Decíamos que en secundaria inferior la escolarización obligatoria está en todos los países de la región excepto Nicaragua. En lo que hace a secundaria superior, como parte del tramo de escolarización obligatoria, van a encontrar un grupo de países donde hay una diferenciación de colores. Esa diferenciación hace a aquellos países, los rojos, que son estados partes del Mercosur, los azules, los que son estados asociados. Vamos a ver que en los estados partes, todos los países del Mercosur tienen la secundaria obligatoria, la secundaria en el tramo superior. En azul, los estados partes, todos a excepción de Colombia, en el caso de los países analizados, y bueno, el resto en blanco son el resto de los países de la región. Cuando vemos el tema del año en que se establece la obligatoriedad del sistema educativo del tramo de secundaria superior, vamos a ver que el país que en forma más temprana establece la obligatoriedad es Venezuela. En la década del 2003, los más tempranos son Chile y Perú. Está bien, gracias. Muchas gracias. Y del grupo de los países de la región, el más tardío en establecerlo es México. Siempre con base al grupo de países que venimos analizando, o se viene analizando desde el IPE UNESCO, en este caso. Bueno, bien, ¿qué nos está mostrando esta tabla? Nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es la tasa de escolarización. Son datos cerca del 2015, que es los datos más actualizados que teníamos a mano. Ahí de nuevo los colores rojo y azul están diferenciando estados partes de estados asociados en el Mercosur. Bien, lo que vemos es que en el tramo de 12 a 14 años la cobertura va desde el 80 al casi 100%. Estamos, si observan, Chile tiene el 99.5%. En el caso del tramo de 15 a 17 la cobertura es menor. No obstante, Chile sigue siendo el que tiene el nivel más alto. Por cuestiones de tiempo vamos a omitir los datos siguientes. Bueno, y aquí compartirles la definición de 3 escenarios que me parecieron interesantes, aplicados para el grupo de 21 y 23 años, con datos cercanos al 2010. Esto también fue elaborado por los colegas del IPE UNESCO. Vean
que ellos establecen 3 escenarios. El escenario 1, trayectorias escolares sólidas y extensas. El escenario 2, trayectorias escolares debilitadas. El escenario 3, trayectorias escolares débiles y breves. Dentro del primer escenario tenemos 2 grupos. En el grupo 1 se ubica Chile, Bolivia y Perú, donde 8 de cada 10 estudiantes se titulan. En el grupo 2 nos encontramos con trayectorias extensas, pero con un nivel de graduación menor, más bajo. En ese grupo está Argentina, Venezuela, Ecuador y Colombia, donde 7 de cada 10 se titulan. En el escenario 2, trayectorias escolares debilitadas, aquí ellos están definiendo este escenario con base a aquellos países que tienen alguna restricción en el acceso y algún impacto de la baja retención. En primer lugar, identifican a Brasil con un acceso generalizado, pero con un nivel de retención más bajo de los países del escenario anterior. Y Panamá, que tiene una tendencia inversa. Vean ustedes que en ese caso tiene un nivel de retención mayor, pero hay alguna restricción en el acceso. Y luego, bueno, en esos casos Brasil y Panamá están teniendo 6 de cada 10 estudiantes titulándose, y en un segundo grupo República Dominicana y Paraguay, Costa Rica y México, El Salvador y Uruguay, con esas diferenciaciones porque, bueno, hay algún tipo de diferencia o de distinción. En el escenario 3, trayectorias escolares débiles y breves, ahí están definiendo ese escenario como con acceso restringido y baja retención, y aquí tenemos Nicaragua y Honduras, donde solo 3 de cada 10 se titulan, y Guatemala, donde un cuarto de los jóvenes se titulan. Presentado este panorama general, me voy a detener ahora en lo que es la escolaridad de los estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. En primer lugar voy a presentar pueblos indígenas comparando los datos con los no indígenas, y en segundo lugar las personas afrodescendientes comparándolas con las no afrodescendientes, porque el objetivo de esta parte es pensar, es reflexionar sobre las brechas que aún persisten pese a los logros de las políticas educativas de estos últimos años. Empezamos entonces con pueblos indígenas y no indígenas. Bueno, aquí lo que tenemos es un cuadro donde se mide la tasa de analfabetismo de la población entre 15 y 24 años por condición étnica y sexo. Probablemente no vean nada, pero ahora les voy a contar. Se está comparando lugar de residencia, población rural, población urbana. Una primera cuestión es señalar que durante todos estos años las tasas de analfabetismo han bajado en todos los países, en algunos de hecho bajaron 10 puntos, con lo cual esto habla de los esfuerzos de los estados en la escolarización de estos sectores. Y luego dar cuenta, o bueno, estos cuadros lo que nos están mostrando, en realidad lo que ustedes ven en azul, lo que ven poco en azul, es la población indígena, y en rosa está la población no indígena, y a su vez está diferenciado en hombres y mujeres. ¿Qué nos muestran estos cuadros? Que en realidad la brecha sigue estando en detrimento de los pueblos indígenas, que en las zonas rurales las brechas son mayores y que las mujeres son las más afectadas en términos de analfabetismo, excepto Nicaragua. Bueno, después en ese caso de Nicaragua hay que analizar bien cuáles son las explicaciones de la situación. Bien, acá lo que vamos a ver es población indígena entre 6 y 22 años que asiste a un establecimiento educativo por grupo de edad, y lo que se compara son porcentajes alrededor de 2000 y 2010. Acá lo que vemos es, en primer lugar, vean ustedes que cada país está organizado por tramos, de 6 a 11, de 12 a 17 y 18 a 22, dando cuenta de los distintos niveles de la educación, ¿no? Bueno,
lo que vemos fundamentalmente es un importante progreso en términos de la asistencia del grupo de 6 a 11. A medida que avanzamos en los niveles, vemos que ese progreso aminora. Esto es, el grupo de 12 a 17 tiene menos asistencia a establecimientos educativos y el grupo de 18 a 22 menos aún. O sea, a medida que avanzamos en los niveles, la asistencia es menor, con lo cual eso también nos está dando cuenta de los esfuerzos de las políticas sobre el tramo de la educación obligatoria. Vamos a ver qué pasa con pueblos, con personas afrodescendientes y no afrodescendientes. Les pido a los colegas a la colega que me avise a los 5 antes, porque soy de hablar mucho, estoy tratando de hacer grandes esfuerzos para poder focalizarme en los datos que he priorizado, pero vamos a ver. Bien, tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más según condición étnica, racial y grupos de edad. Este cuadro, que también se ve bastante poco, lo que está mostrando es que las brechas persisten, sin embargo, intrageneracionalmente las brechas aminoraron. ¿Sí? Cuando miramos la comparativa entre población afrodescendientes y población no afrodescendientes. Bien, acá lo que está mostrando este cuadro es la población de entre 12 y 17 años que asiste a un establecimiento educativo según condición étnico-racial alrededor del año 2010. Aquí las brechas también se observan, con excepción de Argentina, con excepción de Bolivia, de Argentina, de Honduras, de Nicaragua y Panamá. En el resto las brechas persisten. Bien, ahora vamos a trabajar con información más de corte cualitativo en términos de identificación de obstáculos que están vulnerando el derecho a la educación. Estos obstáculos están respondiendo en gran medida a la pregunta ¿en qué condiciones los docentes educan y los adolescentes aprenden? Bueno, la primera condición es la enseñanza en el idioma dominante en el caso de pueblos indígenas. Lo que condiciona fuertemente el acceso y la permanencia en el sistema educativo se debe o es causa fundamental a las limitaciones lingüísticas, pedagógicas y psicológicas que la escuela produce. Esto es, la escuela es el problema. La escuela es el problema, es parte del problema. La duración de la enseñanza en la lengua materna, y está demostrado en gran parte de las fuentes secundarias que hemos utilizado en el informe de CEPAL, es uno de los factores de mayor importancia para predecir el éxito de los estudiantes indígenas, ¿no? Aquellos grupos donde sus lenguas maternas y sus culturas son promovidas son los grupos que tienen mayores logros. Mientras tanto, en general, y esto es, lamentablemente es la gran situación de nuestras escuelas de educación intercultural bilingüe, esta educación destinada a pueblos indígenas y afrodescendientes, la situación general es que finalmente las escuelas de E y B, como llamamos, lo que fundamentalmente tienen es lengua y cultura como asignaturas, donde los docentes son en su mayoría criollos, donde los docentes de las comunidades indígenas son muy pocos, con lo cual no pueden hacer un acompañamiento pedagógico en el resto de las asignaturas. Entonces, esto es uno de los obstáculos. La no pertinencia cultural de la educación, y está asociada a la anterior, produce brechas de aprendizajes y desestima saberes de las comunidades indígenas, de las personas afrodescendientes. Quienes forman parte de pueblos indígenas poseen otros saberes, otros conocimientos, otras formas de mirar el mundo, y eso no se está valorizando dentro de las escuelas. De las escuelas de A y B. Pero tampoco se está conociendo esos saberes, se está conociendo ese modo de mirar el mundo en las escuelas del sistema educativo en general. Quienes somos criollos y mestizos poco sabemos de cómo construyen el mundo las comunidades indígenas. Y esto lo que Verdisco plantea acá, que está en el informe de la UNESCO,
es lo que se viene diciendo desde hace muchos años y que no vemos grandes diferencias, es que los puntajes de los niños indígenas son siempre considerablemente más bajos de los niños indígenas, de los niños no indígenas de zonas rurales y urbanas. Bien, el otro elemento tiene que ver con las condiciones en que se educa, es la calidad de la infraestructura. La situación en los países es cierto que es diversa, no obstante lo que observamos en general es que los países del Cono Sur tienen una mejor infraestructura de equipamiento escolar y es bastante más negativa en los de América Central. Solo una cuarta parte de nuestros estudiantes gozan, digamos, de niveles suficientes en materia de estas categorías de infraestructuras que son agua, acceso a agua y saneamiento, conexión a servicios, presencia de espacios pedagógicos y académicos adecuados, áreas de oficinas para los docentes, el personal escolar, espacio de uso múltiple en las escuelas, equipamiento de las aulas. Esto es información del tercio. Perdón, estoy yendo más rápido porque entiendo que los tiempos... Bien. En términos de la calidad de la infraestructura, solo 1 de cada 5 estudiantes en las zonas rurales de la región asiste a una escuela que cuenta con suficiente acceso a los servicios. Solo 2 de cada 5 asisten a escuelas con las aulas adecuadamente equipadas. Solo la mitad va a establecimientos escolares que tienen espacios académicos adecuados, condiciones en las que educamos. Bien, ahora vamos a ver los obstáculos con base a la pregunta ¿por qué no van los que no asisten? Las fuentes secundarias que relevamos en el estudio de CEPAL nos señalan estos motivos. Los motivos de inasistencia por parte de los estudiantes indígenas y no indígenas en 7 países de la región coinciden en la falta de interés, los problemas económicos y los problemas relacionados con el trabajo. Cuando entramos específicamente a jóvenes indígenas de 15 a 29 con base a fuentes secundarias de 9 países, los datos coinciden en falta de interés y una percepción de que no es útil estudiar ya a esa edad. Y esto a su vez también coincide con lo que Rico y Truco hace unos años elaboraron en otro informe, donde, sostienen que existe una acentuada percepción de que la secundaria no los beneficia y que está desconectado el sistema educativo con las realidades cotidianas de los jóvenes de la región. Los mayores desafíos y las demandas, también con énfasis en indígenas y afrodescendientes, y ya vamos cerrando. Una cuestión que ha tenido que ver con base a lo que relevamos en el estudio de la CEPAL es que gran parte de nuestros pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes que habitan más que nada en quilombolas o que han tenido experiencias libertarias tempranas, atraviesan fuertes conflictos ambientales, entre los cuales el problema de la tierra es el principal. Entonces la pregunta ahí es, ¿de qué manera vamos a garantizar educación a este grupo cuando en realidad los derechos a la tierra y el territorio están vulnerados? El segundo, la necesidad de profundizar en el desarrollo de la investigación en saberes y conocimientos campesinos e indígenas para poder integrarlo en las currículas y en los planes de estudios. No solo en la realidad de las escuelas de IB, sino, como decíamos antes, en el resto de la currícula del sistema educativo. La formación intercultural de docentes y del alumnado criollo y mestizo, está asociado a lo anterior, y esto en el sentido de poder generar sensibilidad, digamos, a los componentes más reacios, a incorporar el resto de los actores sociales en paridad de condiciones, que es eso de lo que se trata, la idea de inclusión y de justicia. No será posible erradicar esa discriminación si no se trabaja con el componente criollo mestizo, tanto en la formación docente como en la formación del alumnado, que el currículum oficial incluya el conocimiento indígena. Y después un elemento que sigue siendo muy deficitario. En los países en que se ha dado formación pedagógica a los docentes indígenas, muchos de los docentes han tenido que dejar esa formación, la abandonan tempranamente. Y la abandonan tempranamente porque en realidad padecen las mismas dificultades
dificultades que sus alumnos. Entonces aquí es muy necesario pensar en la figura del tutor para acompañar las trayectorias de formación pedagógica de los docentes. Bien, el otro elemento imprescindible y que tiene que ver con estos compromisos que nuestros estados han tomado desde el convenio 169 a esta parte, que es la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que tienen que ver con su propia educación. Ahora, una de las cuestiones que surgen aquí, es que los docentes no saben de qué manera trabajar esto, cuáles son las estrategias para poder llevar adelante esto. Entonces, este es otro desafío. En el plano de la práctica pedagógica, bueno, ya sabemos que es clave el lugar y el uso de la lengua, tanto de la lengua dominante como de la lengua materna, ¿sí?, en el proceso educativo. Pero esto en términos de paridades, ¿sí? Cuando hablamos de justicia en el uso de las lenguas, tiene que ver con un proceso pedagógico que posibilite tener en paridad de condiciones las lenguas de los pueblos con la lengua dominante. Desactivar la violencia de los enfoques institucionales predominantes. Aquí hay una cuestión interesante y que lo planteo como pregunta incómoda. ¿Por qué nuestros sistemas educativos son tan ágiles para incorporar temáticas que son externas a las propias particularidades de su escuela? ¿Por qué nuestros sistemas educativos son ágiles para trabajar orientados al tema de la competencia y la meritocracia y no logran incorporar formas educativas comunitarias? Ahí está un poco la pregunta. En términos de las agendas, ¿cuáles son las agendas de nuestros sistemas educativos? ¿Qué tipo de formato educativo priorizan? ¿Priorizan agendas externas o priorizan agendas particulares, territorializadas? En realidad uno lo podría plantear de otro modo, podría poner a dialogar ambas agendas, pero hay mucha dificultad para trabajar con las agendas territorializadas. Bien, la perspectiva de género y la valoración de las mujeres rurales, sus saberes deben estar presentes en las currículas. Hay un desafío importante en el modo de incluir los conocimientos de los pueblos indígenas en las lógicas del Estado, y no solo del sistema educativo, sino también del sistema de salud, en lo que es el sector de desarrollo, bueno, el salvataje y la revitalización de las lenguas. Ya voy terminando, voy a pasar esto porque en algún punto ya lo hemos estado mencionando. Ay, perdón. Y voy a terminar con estos interrogantes. Bueno, me van a disculpar. Ahí. A ver, estos interrogantes que los invito a que en todo caso después los pensemos juntos, que es cómo los distintos saberes rurales y el hábitat rural en sí, en el río, en la montaña, en el monte o la selva o incluso en la ciudad, cobran sentido y significado en la educación de las escuelas secundarias de esos contextos. ¿En qué medida los sistemas educativos de la región promueven la docencia entre los estudiantes nacidos y criados en los territorios rurales? Esto es un elemento, una dimensión interesante para pensar. ¿En qué medida la educación rural construye arraigo en quienes se educan en territorios rurales? Que no significa que no se tengan que ir. Se pueden ir, claro que sí, pero se pueden ir después que hayan tenido la oportunidad de trabajar la noción de arraigo en esas currículas rurales que seguramente tienen que ser diferentes a lo que sucede en las ciudades. Y finalmente preguntarnos por quiénes son los que educan en el ámbito rural. ¿Con qué material pedagógico educan? ¿Con qué estrategias educan? Esto como preguntas movilizadoras para poner en discusión la situación de la educación secundaria en los contextos rurales. Muchas gracias.